Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Ângela, a aula de hoje vai para o módulo 1 da Educação dos Jovens e Adultos e nós vamos ver prevenção de acidentes domésticos. E para iniciar, vamos voltar ao assunto da aula anterior, respondendo o desafio que eu sei que você pesquisou e fez. A gente perguntou, você sabia que as árvores nos dão sombra, oxigênio e serve como um protetor solar da Terra contra o aquecimento que a cada dia se intensifica? Então, veja se na sua rua ou no seu bairro tem alguma árvore. Pesquise o seu nome e escreva em seu caderno. E a minha pesquisa resultou em Mangífera indica, que é o nome científico da mangueira. Muito bem. E dando prosseguimento à nossa aula, a gente vai falar sobre prevenção de acidente doméstico. E aí nós temos uma imagem de um bebê engateando e alguns objetos e coisas que vai, de repente, ser um perigo para esse bebê, como tomadas, que ele pode levar choque se mexer nela, né? É baixinha, então o bebê tem um acesso muito fácil para essas tomadas, então a gente tem que prestar muita atenção. O ventilador é um objeto em que a criança pode colocar a mão nas hélices e aí se ferir. O berço, onde a criança dorme, e também passa alguns horários do dia, também pode ser um objeto que é um risco, pode ser um risco para a criança se ela ficar sozinha, sem supervisão do adulto, e de repente cair desse berço. E o fogão na cozinha, onde a gente tem fogo, né, temperaturas altas, e a criança pode se queimar. Outra pessoa que a gente merece muita atenção para que não sofra acidente são nossos idosos, tá? Então, cuidado com o que o idoso está calçando, porque essa sandália pode escorregar e ele vem a cair. Também na cozinha, muito cuidado com panelas que estão com fogo aceso, né, em cozimento, e as temperaturas são altas e pode provocar queimaduras. Temos o piso molhado, que qualquer um, não só o idoso, não só a criança, mas qualquer pessoa pode escorregar e cair. Então, atenção redobrada em casas que têm crianças e idosos. E o tapete? Gente, tapete também tem um alto índice de acidente doméstico, porque ele precisa ser um tapete seguro para as pessoas não escorregarem e não vir a cair. E em caso de acidentes, ligue 190 Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Bombeiros. Quando ligar para cada um desses números? Olha, o 190 é utilizado primordialmente em situações nas quais um crime com potencial de risco à vida ocorreu ou está em andamento, além de outras ocorrências que estão acontecendo naquele momento, como a violência doméstica e a perturbação de sossego, é uma das situações que a gente deve ligar para o 190. E para o SAMU? Quando é que eu devo ligar para o SAMU? Olha, o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, que atende a população em residências, locais de trabalho e vias públicas. A equipe do SAMU é formada por técnicos em enfermagem, condutores, socorristas, enfermeiros e médicos. Eu devo chamar o SAMU quando tiver alguém apresentar dor no peito súbito, de aparecimento súbita, né? Quando queimaduras graves, quedas acidentais, choques, sangramentos, hemorragias, queimaduras graves, preciso chamar o SAMU. E quando é que eu chamo um bombeiro? Incêndio, em quedas de alturas muito elevadas, escapamento de gás. Tem muitas situações que a gente pode chamar um ou outro, ou os dois juntos, porque essa equipe, elas trabalham também em conjunto, porque tem muitas situações que precisam de mais de uma equipe para fazer esse socorro adequado. Acidente doméstico é aquele que ocorre no local onde habitamos, ou em seu entorno. Tipos de habitação: apartamento, casa térreo, sobrado, de alvenaria ou mesmo de madeira, entre outros. Queimaduras. O que é uma queimadura?
Olha, queimadura é toda lesão causada por agentes externos sobre o revestimento do corpo, podendo destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos e órgãos. Acidentes domésticos mais comuns são as queimaduras, os choques elétricos, os choques físicos, quedas, intoxicação ou envenenamento e cortes. Como prevenir queimaduras? No fogão, priorize a utilização das bocas do fundo, com os cabos das panelas voltados para o lado, porque aí se alguém passar, não vai esbarrar na panela, fazendo-a cair por cima de si, ou de uma criança que estiver perto. Por isso que é importante manter as crianças longe da cozinha. Manter os produtos de limpeza longe de crianças e animais. Manter os produtos infláveis longe de fogão, churrasqueiras, crianças e animais. Choques elétricos é a passagem da corrente elétrica pelo corpo. No contato com fios de luz, o corpo serve de caminho para a corrente elétrica em direção à Terra. Os resultados são queimaduras, ferimento e até mesmo a morte. Como prevenir choques elétricos? É muito importante não sobrecarregar as instalações elétricas. Chame um técnico sempre para fazer reparos. Nunca faça sozinho. Tenha cuidado ao trocar a temperatura do chuveiro. O ideal é desligar o chuveiro para trocar a temperatura. Tenha cuidado ao instalar antenas de TV. E tenha atenção com as crianças. Quedas. Olha, queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, resultando ou não em dano. Tem quedas leves, que não vai causar dano algum, mas existem quedas que aparentemente são leves e causam danos graves. Como prevenir as quedas? Evitar tapetes soltos é uma dica muito importante. Escadas e corredores devem ter corrimão dos dois lados. Usar sapatos fechados ou solados de borracha. Evitar andar em áreas com piso úmido. Evitar encerar a casa, que aí fica muito escorregadio, facilitando a queda. Evitar móveis e objetos espalhados pela casa, principalmente quando a gente tem idosos e crianças na nossa residência. E a intoxicação e envenenamento? Ou envenenamento? A intoxicação é a introdução de uma substância tóxica no organismo. Pode ocorrer por medicamento ou por substâncias químicas. Caso a substância ingerida seja veneno, ocorrerá o envenenamento. Como prevenir a intoxicação ou envenenamento? Leia sempre os rótulos e bulas, siga corretamente as instruções. Sempre que adquirir um brinquedo para criança, certifique-se que ele é atóxico, ou seja, não contém componentes tóxicos. Descarte os medicamentos com data de validade vencida. Mantenha próximo os números de telefones de emergência. Nunca reutilize a embalagem de produtos químicos ou venenosos. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, tá? Fora do alcance das crianças. Mantenha os produtos em suas embalagens originais para não correr o risco de você utilizar com outro produto e aí se envenenar ou ficar intoxicado. Nunca deixe de ter atenção enquanto usa os produtos venenosos. Estou usando esse produto, ele é venenoso, então tenho que redobrar meu cuidado para que a gente não corra risco de provocar um acidente. Cortes e lesões. Corte é um tipo de ferimento produzido habitualmente por instrumento cortante que causa lesão. Lesão é qualquer alteração no tecido do corpo. Como prevenir cortes e lesões? Sempre que possível, evite manusear objeto perfuro cortante. Evite manusear equipamentos sem ter experiência suficiente ao manuseio. Trate todos os objetos com um potencial de risco à sua integridade física. Com muita atenção. Sempre que for usar um objeto que tem um potencial de risco, tenha muita atenção. Sempre que possível, procure
ajuda médica para tratar ou aliviar as dores causadas por cortes e lesões. Nossa aula está chegando ao final e eu vou deixar aqui um desafio, uma provocação, para que você continue seus estudos em casa. Então, eu quero que você pegue seu caderno e anote nosso desafio. Você sabe quem devemos chamar em caso de acidente doméstico com algum risco grave ao acidentado? Pesquise, anote no seu caderno e até a próxima aula.